muito boa noite. Bem-vindos ao programa Comissão Política aqui na MBC-TV. Nesta quinta-feira é mais um dia em que vamos refletir sobre um tema da atualidade. Hoje não será diferente. Em estúdio temos o Fernando Machava, analista político, também do Colégio Chico, do partido Podemos, por sinal, o porta-voz daquele partido. E, portanto, vamos debruçar acerca da concessão do posto fronteiriço de Machipanda, na província de Manica, que por 25 anos há um consórcio chinês formado por duas empresas para a privatização deste posto fronteiriço. O projeto de paragem única, orçado em mais de 30 milhões de dólares, visa modernizar o corredor comercial com o Zimbábue, com início de obras previsto para outubro de 2026. Esta decisão foi anunciada na sessão do Conselho de Ministros há sensivelmente 2 semanas. Vou já saudar o Fernando Machava. Boa noite, bem-vindo ao programa Comissão Política. Boa noite, caros telespectadores, boa noite a colega de painel. É sempre um privilégio partilharmos alguma coisa para contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Exato. Muito bem, para além do Fernando Machava, tal como fiz referência, temos o do Colégio Chico. Boa noite, bem-vindo ao programa Comissão Política aqui na MBC-TV. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos que estão ligados também a este programa. Boa noite, Fernando Machava, boa noite, Zé Ricardo. Estamos aqui para debater, um privilégio, como disse o Fernando Machava, estar aqui para falarmos sobre vários contornos possíveis que possam também mudar algumas coisas do nosso país. Exato. Muito obrigado pela presença, aos convidados, nesta noite de quinta-feira. O governo de Moçambique aprovou a concessão do posto fronteiriço de Machipanda, na província de Manica, por 25 anos, a um consórcio chinês formado por duas empresas. O projeto de paragem única, orçado em mais de 30 milhões de dólares, visa modernizar o corredor comercial com o Zimbábue, com início de obras previsto para outubro de 2026. Qual é a avaliação, Fernando Machava, deste projeto, ou seja, desta decisão do governo em conceder o posto fronteiriço de Machipanda a um consórcio chinês? Bem, trata-se numa estratégia do governo que tem o seu conforto na lei sobre projetos de grande dimensão. E esse projeto visa, como disse, modernizar a fronteira Moçambique-Zimbábue, com vista também a dinamizar o corredor da Beira. Antes falava-se muito, inclusive, de longas filas que chegavam até atingir 15, 16 quilómetros, e o próprio serviço não era de grande qualidade. Foi nesse contexto que o governo, sabendo, e no quadro, inclusive, da estratégia da SADC, de permitir ligações entre países rumo à integração regional, o governo decidiu concessionar, repito, no quadro da lei sobre projetos de grande dimensão, o governo decide concessionar, uma concessão do projeto ligado às parcerias público-privadas. Deixa aqui só dizer que, quando se fala de parceria público-privado, existem várias modalidades de parceria público-privado, mas o projeto de grande dimensão comporta um tipo característico de parceria público-privado, que é o DBOT, que significa construir, construir e culminar com transferir. O governo fez, inclusive, aqui um concurso internacional, lançou um concurso internacional, concorreram várias empresas internacionais, e o que se sabe é que a empresa chinesa, um joint chinês, apresentou a melhor proposta e venceu o concurso. Como disse, como o projeto tem 25 anos, passados 25 anos,
a infraestrutura reverte a favor do Estado. Agora, é preciso frisar aqui que trata-se aqui de projeto de grande dimensão de serviços. Não se trata de hipoteca de soberania, porque às vezes há aqui algum receio, algumas pessoas chegam a pensar que é transferência de soberania por causa da fronteira. Existem várias experiências no mundo de concessão empresarial de grande dimensão, feita na base de projetos de parceria público-privado, só para citar, fronteira entre Moçambique e Zimbábue, o Bay Bridge, tem essa modalidade de está concessionada, fronteira Estados Unidos-Canadá está concessionada, fronteira da Zâmbia também está concessionada. Há vários exemplos no mundo, o que significa que não é um caso... Mas há quem diga que este concurso internacional foi feito às escondidas. Só os moçambicanos tiveram conhecimento desta decisão recentemente pelo Conselho de Ministros. Se reparar mesmo o portal do Governo, se ficar atento ao portal do Governo, há de perceber que já há um ano o Governo lança o concurso, inclusive o Conselho de Ministros, através do seu porta-voz, se pronunciou sobre o projeto, mas nós, os moçambicanos, provavelmente não tínhamos a ideia da dimensão do projeto, porque tratava-se aqui de projeto de grande dimensão. Porque E Moçambique não está preparado para ter uma infraestrutura ou fazer uma infraestrutura de grande dimensão? É assim, projetos de grande dimensão, porque quando se fala de parceria público-privada, você pode criar parceria público-privada para a construção de aeroporto, para a construção de estradas, mas no pacote de parceria público-privada existem modalidades de contratação, ok? Temos, por exemplo, parceria público-privada na estrada N4, não é? Angola, por exemplo, o aeroporto Agostinho Neto, o gigante, né? Aeroporto Agostinho Neto é no âmbito de parceria público-privada, tanto que se fala que é um dos aeroportos mais grandes, mais bem infraestruturado, não é, da África Austral, mas trata-se de projeto de parceria público-privada. Não há nenhum problema aqui. E o que nós devemos ficar claro aqui é que, primeiro, em Moçambique existe uma lei que trata sobre, não é, empreendimentos de grande dimensão e como as parcerias público-privadas nesse contexto são realizadas. O que acontece é que o governo lançou o concurso internacional, não houve absolutamente adjudicação direta. O que acontece é que houve um concurso internacional que levou inclusive um ano o concurso. Passado um ano, concorreram várias empresas e a lei, não é, de procurement, né, ganha aquele que oferece melhor proposta entre custo e benefício. O que acontece é que a empresa chinesa é um consórcio, inclusive são duas empresas chinesas, ganharam um concurso e a empresa terá 75% do investimento. Exato. O governo de Moçambique ficou com 15% e o setor privado moçambicano poderá concorrer para os 10%, o que significa que abre-se também uma oportunidade muito grande para os investidores, os empresários locais, principalmente da província de Manica, para poderem concorrer a vários serviços adjacentes ao projeto, porque o projeto trata-se daqui de paragem única, não é? Para Exato. Conseguir harmonizar serviços. E é articulação, inclusive, com o governo de Zimbábue, o que significa que o Estado moçambicano continua a operar. É preciso chamar a atenção isso. Não está-se a dizer aqui que o Estado moçambicano sai da fronteira, o setor privado fica a funcionar. Nada disso. Trata-se de serviços adjacentes à prestação de serviços, como paragem única. Os autocarros, os caminhões chegam para fazer o desembaraço aduaneiro, em vez de passar por aquele processo que é muito burocrático e moroso, o que impacta muito grande, porque fala-se, por exemplo, que em Maspanda só por dia circulam por aí mais de 2.000 caminhões. E 2.000 caminhões, alguns carros chegam a ficar 2, 3 dias só para ter o desembaraço aduaneiro. Então, há uma empresa especializada com tecnologia de ponta sobre tramitação de documentação aduaneira que facilita esse desembaraço aduaneiro. Então, é nessa perspectiva de criar parceria público-privado para permitir maior qualidade na prestação de serviços. Veja, por exemplo, a fronteira de Bay Bridge, África do Sul e Zimbábue, é considerada como uma das fronteiras com melhor qualidade de prestação de serviço. Isso pode ser muito simples, mas, se você reparar, muitos
caminhões da Zâmbia, da República Democrática do Congo, chegaram inclusive a ameaçar o corredor da Beira, abandonar o corredor da Beira e ter preferência inclusive pelo corredor de outros corredores, como usar inclusive, por exemplo, a RDC começou a usar, alguns caminhões começaram a usar Tanzânia, o que significa que nós precisamos ser cada vez mais competitivos. Precisamos ser muito competitivos, porque os nossos parceiros na região estão a fazer investimento de grande nível. Aquilo não é um projeto, um projetivo. Estamos a dizer que neste momento o posto fronteiriço de Machipanda não estava a ser competitivo e agora com este consórcio chinês que estará por frente, poderemos ter poderemos ter competitividade. Vai agregar, sim senhor, porque olha... Fernando, faz muita diferença. Daqui a pouco para responder esta pergunta temos o Duclésio Chico também, participa aqui no programa Comissão Política. Logo no início tivemos o Fernando Machado a dizer que projetos de grande dimensão o governo moçambicano deve trazer um estrangeiro. Concorda com esta afirmação? Pronto. O debate deve centrar-se primeiro na transparência e na defesa do interesse nacional e na própria fiscalização. Exato. Nós temos vários projetos em Moçambique, no qual pergunta-se depois para onde é que vão, qual é a finalização destes mesmos projetos. É importante perceber que todos precisamos de desenvolvimento do país, precisamos que o país esteja, no mínimo, abrangente para todos, tenhamos melhores condições de vida. E estes projetos, acredito eu, que deviam ser mesmo para salvaguardar estes interesses nacionais. Não está-se a negar trazer consórcios internacionais para desenvolver. Em todo o mundo, como disse muito bem o Machado, em todo o mundo acontece isso, há este nível de consórcio. O problema aqui está na transparência e no próprio nível de fiscalização. Exato. E esta fiscalização é onde nós pecamos. Estamos a dizer, estava aqui o Fernando a falar, estávamos aqui eu estava aqui a pensar, por exemplo, no projeto aqui deste, como é que é isto, Maputo-Matola, portagem, track. Já passou o tempo, é tempo de devolver este mesmo projeto para os moçambicanos, até agora não foi feito. Questionou-se, principalmente num tempo para cá, por que é que Matola continua estando como está. Depois vimos algumas indicações de certos projetos da própria TRAC para dentro da província, do distrito da Matola e alguns bairros. Este é mais um projeto de 25 anos que está a ser entregue a estrangeiros. Exato. Claro que não é a fronteira que é entregue, mas são os serviços. Mas depois a fiscalização, os dividendos deste mesmo projeto, para onde é que vai? Não é? Estamos a falar de uma província que está aquém de algum nível de próprio desenvolvimento. E por que é que nós não gerirmos estes mesmos consórcios durante um certo período de tempo, não acima de um mandato? Porque 25 anos são dois mandatos e meio. Quer dizer, vão ser 2 presidentes e quem vai responder? Porque nós temos que ter alguém a responder. Exato. O projeto foi aceito agora, foi adjudicado agora, no mandato do presidente Daniel Chapo, vai sair, vem o segundo mandato, 2 mandatos, mas não sei quem vai ser lá. De seguida, quem vai responder caso não haja resultados positivos deste mesmo objetivo? É preciso, nós temos que pensar nisto. É importante percebermos que todo o projeto deve ser financiado e também estabelecer alguma diferença de vida social para os moçambicanos. Hoje temos principalmente distritos onde tem vários recursos naturais, que têm várias cotas lá. Estas mesmas cotas chamam de cotadas, mas são entregues a estrangeiros e os próprios moçambicanos não beneficiam-se disso. Sofala tem muita madeira, mas nenhum moçambicano deve aproveitar-se destes recursos, porque se cortar um ramo sequer é preso. Exato. Se ir à pesca é preso. Mas ok,
Então, este mesmo dinheiro que entrega ao estrangeiro, não estou a ser da linha. Estou a dizer que quando nós entregamos um bem social, nacional, a um estrangeiro, quem ganha depois com isto? Estamos a discutir agora a questão, por exemplo, do que fica nos distritos. Como é que estará a Machipanda dentro de 25 anos? E por que hoje, sendo um corredor, não está a beneficiar ou não traz aquele benefício que devia ser racionalizado para os próprios moçambicanos? É isto que os moçambicanos querem perceber. Até que ponto estes mesmos projetos beneficiam? O Zé Ricardo estava aqui a dizer, olha, os moçambicanos não souberam de nada. De repente, até eu apanhei de surpresa. A Chipanda vai ser entregue 25 anos a um consórcio. Como? Estava a dizer aqui uma chave que não, isto já está há um ano, não sei o quê. É este nível de transparência que os moçambicanos querem entender. Estamos a dizer, disse uma chave que não, tínhamos que ir ao portal do governo. Quantas pessoas usam a internet neste país? E o acesso à informação só se tem através da rádio, principalmente nos distritos. E estamos a falar de um distrito que vai beneficiar do consórcio de 25 anos, que deveria se beneficiar também escolas, saúde, vamos lá, vida social. Mas no fim do dia, depois de um tempo para cá, não vais ter nada. E quem vai sofrer são os mesmos moçambicanos. Amanhã, quando se reclamar, vão dizer que não. É porque vocês não acompanham o desenvolvimento do país. Quem tem que trazer esta mesma transparência? Eu preciso reagir. Muito bem. Olha, encontramos com primeiro, esta análise. Primeiro, quero reagir, não é, à colocação do colega. Primeiro, tem que ficar claro o que é isso de projeto de grande dimensão. Em Moçambique existem projetos de média dimensão, não é? Projeto de média dimensão, se não estou errado, vai até 10 milhões de dólares. Depois existem projetos de média dimensão, existem projetos de grande dimensão, ok? Dependendo do qual desses projetos de pequena, média e grande dimensão, o contrato também prevê renovação do projeto. Se as partes ficarem acordadas... Este contrato é... Esse projeto... Esse contrato é público? É público. É público. Não se pode fazer isso. Não, mas temos o contrato da Mozart, não é público. Não, mas atenção aí. Projeto de grande dimensão. Este fala-se de 30 milhões de dólares. É um projeto de grande dimensão. Inclusive, no ato de lançamento, o Conselho de Ministros, vocês são jornalistas, se calhar até estiveram na presidência, o Conselho de Ministros se pronunciou sobre o projeto de grande dimensão. Não tem valor, não falaram de valores. Não foi. Eu tenho a resolução. Valores. Sabe como é que funciona o projeto de grande dimensão? Eu digo, olha, eu tenho aquela infraestrutura, eu gostaria que melhorasse assim, assim, assim. Okay? Então, vários concorrentes aparecem e eu assino o contrato em função daquele que oferece maior custo e benefício. Okay? Concorreram, como eu disse, vários. Uns, se calhar, concorreram com 8 milhões de dólares, outro 25. Ganhou aquele que ofereceu melhor custo-benefício. Agora, precisa ficar claro, projeto de grande dimensão, mesmo do ponto de vista de prazo, é este que vai de 25 se não estou errado, 15, 25 a 50 anos. É uma característica, isso existe em todo o mundo, chama-se projeto de grande dimensão. Fala-se, para onde é que vai o benefício, o resultado final disso? Assim como de transparência. Sim, a transparência. Onde é que está a transparência? Qualquer contrato público em Moçambique, não é? Existem princípios de contratação pública. Qual princípio de contratação pública? Um primeiro é... exemplo, mas estava de um contrato público. Talvez nós sanarmos isto. Deixa eu falar. Princípios de contratação pública. Primeiro princípio é o princípio de legalidade. Os contratos na República de Moçambique são regulados por lei, ok? Por lei. 2, o princípio de impessoalidade. Os contratos não visam beneficiar A ou B. Há garantias de transparência, tem que ficar claro. Tanto que, por ser um contrato de grande dimensão, os financiadores, porque a tal empresa provavelmente não é a pessoa que tem o dinheiro, vai fazer, por exemplo, um empréstimo no banco, ok? Os financiadores também, financiadores internacionais, os bancos internacionais, exigem um nível de transparência que vocês não têm noção. A fiscalização pode vir da sociedade civil, pode vir do governo, mas inclusive de outros atores internacionais, como os bancos que vão financiar. Nenhum banco
entrega 30 milhões de dólares e façam o que vocês quiserem. Nós estamos a brincar aos dinheiros aqui. Como aconteceu com 2,2 bilhões de meticais. Os bancos, por ao exemplo, fazer empréstimo para um projeto que era um de projeto grande de dimensão, defesa da soberania, precisam de toda a informação, inclusive enviam consultores para acompanhar o processo de execução do projeto. Pode ficar tranquilo, meu irmão, este projeto não vai falhar e, inclusive, lhe garanto... Quem disse que temos vários projetos passados que não nos deram de grande nada. dimensão, pode fazer uma menção, projeto, provavelmente está a misturar as questões, ok? Eu disse que temos projetos de média dimensão, ok? Mas estes projetos de média dimensão... Projeto de grande dimensão, onde houve concurso internacional e falhou. Se trouxer um exemplo, eu agradecia. E qual é a experiência que nós temos? Mas sabe, qual é a experiência que nós temos destes projetos já passados? Sabe o que disse? Sabe qual é uma das grandes vantagens desse projeto de grande dimensão? Não é assim tão fácil captar projetos de grande dimensão. Uma das grandes vantagens do projeto de grande dimensão é que tornará Moçambique como um hub, não é? Na área de logística. Porque ao nível da SADC, Moçambique tem que capitalizar os seus portos, Moçambique tem que capitalizar os seus corredores de desenvolvimento. E projetos de grande dimensão têm este condão de transformar o país num hub de logística. O nível de transparência e nós não podemos perder a oportunidade. Agora, em relação à transparência, atenção, em relação à transparência, há de perceber que, em relação à transparência, o contrato deixou claro, o contrato diz assim, olha, fim de 25 anos, o empreendimento volta para o governo. Ou, o que significa, pode renovar. Havendo condições, porque para renovar é preciso que satisfaça ambas as partes, ok? Não é assim obrigatório que tem que renovar ou não renovar. Carlos Fernando Machado, minha você pergunta, aluga, você aluga uma casa e o indivíduo está a alugar, reabilita a sua casa, passados 5 anos, o indivíduo diz, olha, eu gostaria de permanecer mais 5 anos. Se você concordar... E se falhar, quem vai responder? Não é assim, não precisa drama, meu caro. Não é drama. Não é bem assim. Já tivemos várias experiências. Basta ver os moçambicanos sofreram. Por exemplo... E tiveram que pagar. Nós até estamos a pagar projeto aqui. de média dimensão, corredor N4. Aquela estrada provavelmente era muito miúdo. Eu conheço, é verdade, eu conheço muito bem como era circular... E como é que estamos hoje? Por que não beneficia os moçambicanos? Como não se beneficia, meu caro? Você tem uma das melhores estradas da África Austral e diz que não se beneficia? Você tem noção como que era ir para a África do Sul? Tenho. Antes daquela via. Sim, mas por que não volta para os moçambicanos? Por que não volta para os moçambicanos a track? Chegado a track, tudo depende de contrato. Chegado o término do contrato... Será que não temos possibilidade de pegar a track e chegado o fim do contrato... Esta negociação é negociada. As pessoas sentam. Chegado o fim do contrato... Já passaram 30 anos. Nem que passasse 100. Não tem como, tem que sentar, ok? Senta-se as partes. A track de olha, eu gostava de continuar. Há um conjunto de benefícios, há um conjunto de contraproposta, há um conjunto de ajustamento, não é? Do contrato, por exemplo, se o contrato começou com 2 milhões de dólares, quando se renova, faz-se um reparo. Não é assim tão simples. É preciso trazer uma transparência. Caríssimo, é preciso trazer uma transparência. Contratos de empreendimentos, contratos de negócio, não é só uma matéria política, é acima de tudo uma matéria jurídica. Temos que ter muita atenção. Uma coisa, às vezes, queremos falar apenas de questões políticas. Não. Mas a população aqui está a sofrer, anima muito isso, mas quero lhe alertar. Mesmo que a população estivesse mais bem, do que não temos boas experiências. Esses contactos, discursos políticos bonitinhos, é uma matéria de direito. Por exemplo, aconselho até inclusive a ler, há de perceber que a empresa se prontifica, mais do que garantir serviços de alta qualidade de padrão internacional, a empresa se responsabiliza a construir 2 pontes. Aquela região de Maspanda é uma região montanhosa onde se cruzam vários rios, não é? Antes de atingir a fronteira. E é preciso alargar a estrada, porque aquela é uma ponteca aqui. E esse não é um discurso político. Esse não é um discurso político. 2 pontes. O que significa fazer 2 pontes? Não é um discurso político também. Quanto custa uma ponte? Quanto custa uma ponte? Não, mas estamos a brincar. Okay? Estamos a brincar com as pessoas quando não temos benefícios diretos. Meu caro, está provado internacionalmente que parceria público-privada ajuda o Estado
ajuda o Estado a se contra... Porque o novo paradigma, meu caro, o novo paradigma de desenvolvimento diz assim: o Estado deve se concentrar na fiscalização, okay? na regulamentação, enquanto deve também permitir a dinâmica do setor privado. Os empresários da província de Manica terão pela primeira vez uma oportunidade de participar em projetos de grande dimensão. Nunca aconteceu naquela província. E você não está satisfeito com isso? Não estou, não diga isso, não estou a dizer satisfação, estou a falar de mais experiência de os gestão empresários da província de Manica a te ouvir, meu caro, a te ouvir. Não está a imaginar o nível de satisfação. Eu acredito que os próprios empresários está a fazer um enforcement para não permitir 10% de um projeto de grande dimensão. Eu estou a falar, benefício. Estou a falar de empregos serão criados questões de na província de transparência. Quantos... Estou a falar de questões de transparência tenha primeiro. Compaixão, o debate é isto. Fernando, tenha compaixão. O debate aqui é pela transparência. Vamos acabar os anos. Não estou a negar. Não estou a negar. Estou a dizer que temos que parar. Temos que parar com discursos. São mais de 800 mil empregos indiretos. Exato. Se diz que tem 800 mil de empregos indiretos, você não está a perceber o que significa 800 mil de empregos indiretos num país que tem dificuldade. Até agora com problemas acalmar sociais os por causa mesmo desta questão Mas de transparência de projetos. qual é o perigo? Aponta os perigos que você acha. Primeiro, a própria transparência. Sim. Mas moçambicanos não têm muito conhecimento sobre este projeto. Como é que se garante a transparência? Quando é divulgada. Onde é que Claro, está a divulgação? concurso internacional. Você Quem acompanha esse concurso? Meu irmão, se você não acompanhou, eu lamento. Então, por isso mesmo, Conselho de Ministro. Conselho do Ministro. Isso não é o Conselho de Ministro. Não, Conselho de... Qual é a função? Né? Quando o porta-voz do governo vem a público, depois de concertação numa sala, vem a público e se dirige aos moçambicanos. Moçambicanos, o governo acaba de decidir nestes termos e comunica aos moçambicanos. Inclusive, as decisões são colocadas na página do governo. Mas dependendo do que informação queres? Fernando, mas dependendo dos assuntos. Já ouvimos vários assuntos na sessão do Conselho de Ministros, onde tivemos novidade, ou seja, os moçambicanos tiveram novidade naquele momento. Parto aqui para falar, por exemplo, das tarifas das operadoras. Alguns operadores tiveram informação na sessão do Conselho. Mas vamos observar agora um breve intervalo e voltaremos para darmos continuidade à nossa conversa, ou seja, a nossa análise sobre o posto fronteiriço de Machipanda, Machipanda assim que o governo decidiu que o consórcio chinês vai, nos próximos 25 anos, estar por de frente deste posto fronteiriço. Vamos a intervalo, já voltarmos para dar continuidade. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros.
bem, estamos de volta na segunda e última parte do programa Comissão Política nesta quinta-feira. Estamos a debruçar acerca da decisão do governo de Moçambique na aprovação da concessão do posto fronteiriço de Machipanda na província de Manica por 25 anos a um consórcio chinês de duas grandes empresas. O projeto de paragem única orçada em mais de 30 milhões de dólares visa modernizar corredor comercial com o Zimbábue. O início das obras está previsto para outubro de 2026. Outubro é daqui a pouco, daqui a 30 dias. E, portanto, na sua opinião, poderemos ter uma modernização naquilo que é o posto fronteiriço de Machipanda? Tem que deixar aqui claro uma coisa. Não estou contra este negócio. Eu estou a olhar para uma dimensão social do negócio, porque financeiro vai dar duas pontes, etc. Não estou contra esta questão da decisão do governo de entregar uma parte dos serviços. Claro que nós precisamos de modernizar, já estamos numa era moderna e, sendo que este posto fronteiriço oferece, como disse, uma chave também todo mundo conhece, algumas paragens no que concerne a sua mobilização, é preciso ter um nível de aceleração para aquilo que é a modernização dos serviços. O meu problema, estava a falar aqui de cerca de 800 mil postos de emprego. Será que os moçambicanos provavelmente terão acesso a este posto de emprego? E o que é que isto vai mudar, principalmente para o povo de Manica? É o que mais importa aqui, porque não é questão só de grande dimensão. Estamos num país, estamos numa sociedade, e a mesma sociedade que já está quase 30, 35 anos à procura de soluções. E estas só para terminar. E é preciso perceber aqui que não é contra estes interesses dos estrangeiros. É preciso olharmos principalmente para a questão social. Como disse, não é preciso irmos ouvir a ninguém sobre projetos de grande dimensão. Mas para que então estamos a implementar um projeto de grande dimensão? Sim, precisamos. Vamos fazer tic-tac. Precisamos disso. Senão as ideias, eu vou falar, depois você também corta, tudo fala, para não ficar monótono, não é? É assim, meu caro. Gostei, sinceramente, não esperava ouvir de si. Parece que o intervalo fez bem, não é? Pareceu mais refrescado. Reconhece agora, reconhece que de facto, em nenhum momento não reconheci. Em nenhum momento não reconheci. Houve uma clareza. Sim. Isso é bom. Agora, permita-me dizer o seguinte, ponto de vista social, não é? Porque agora foi muito preciso. Ponto de vista social, contributo à comunidade. Eu já avançava aqui, primeiro contributo, o emprego. O emprego. Meus irmãos, vocês não sabem o que significa 800 mil trabalhadores. Atenção, vou chegar ali. 800 mil. Quando se fala porque tem trabalhos indiretos ao projeto, por exemplo, desde eletricistas, não é? As pessoas que vão construir a ponte, o empreendimento, tudo isto. Tem estes aí, mas tem trabalhos indiretos. Por exemplo, as pessoas que vão lá estar a vender comida para os trabalhadores. Há uma cadeia, okay? Há muita gente que vai se beneficiar. Machipanda, por acaso, eu vivi em Machipanda há 2 anos. Machipanda não é uma zona assim muito habitada. É uma zona provavelmente de 50, 60 mil pessoas. Quando se fala de 800 mil empregos indiretos, pode ter certeza que o impacto social será extremamente visível. Sem esquecer que é fronteira com Zimbábue. O projeto está sendo executado do lado moçambicano. Sim, tanto mas no concurso internacional. Pode ser também, 800 mil pode não chegar. Estava a falar de 55 mil habitantes dentro no distrito de Machipanda. Mas é preciso perceber que também quem vai garantir esta mesma transparência para esses 800 mil? Quantos moçambicanos? Porque tudo bem. Agora, se queria ouvir benefícios, temos que ficar claros que os benefícios nem tem como esconder. Os benefícios serão visíveis. Logo que, nesse momento que estamos aqui até a comentar sobre o projeto, pode ter a certeza, jovens moçambicanos vão começar a se galvanizar, a se preparar para poder. Agora, transparência. Gostei. Palavras transparência. Sim. Vamos nos concentrar agora na transparência. Eu sinceramente,
fico satisfeito porque estou a falar aqui com um mandatário de um partido. E se estou a falar com um mandatário de um partido, significa que os partidos políticos têm uma missão muito importante, oferecer propostas, não é? Oferecer soluções, porque se existe uma desconfiança, uma proposta que não é viável, os partidos políticos vêm à televisão e dizem, olha, aquilo não é viável e nós, como partido, se estivéssemos naquele lugar, iríamos tratar o mesmo assunto desta maneira, para que haja, de facto, um escrutínio da sociedade. Okay? Eu lanço a pergunta para si, okay? O governo fez, de facto, lançou um concurso internacional, o concurso, se não sabia, o concurso foi divulgado, amplamente divulgado, inclusive existe no portal do governo, não é? Os meios de divulgação. Não foi às escondidas, não? Não foi. Como às escondidas? Vamos avançar. Agora, como que podemos? O Vassava está a virar jornalista, a moderar. Não, estava a esperar da pergunta mesmo. Agora, eu quero, já que o Vassava está muito avançado e bem conhecedor deste projeto, o contrato já define claramente quais são os serviços que serão cobrados, com as tarifas, como as tarifas serão calculadas e qual é a repartição das receitas entre o concessionário e o Estado. Bem, foi claro, o contrato é muito claro. 75% Sim. vai para a empresa, né? A empresa chinesa. São as duas empresas chinesas. Exato. 15% vai para o Estado moçambicano. Significa que o Estado moçambicano se beneficiará de 15%, não é, das vantagens, dos lucros daquele empreendimento durante os 25 anos. Os 10%, é pela primeira vez que vejo um modelo desse. 10%, aquela questão de conteúdo local, dinamizar, não é, o empresariado local, porque muitas vezes a gente queixa que aparecem grandes projetos e o setor privado local é excluído e dá-se primazia ao setor privado de outras latitudes que tem um know-how, um conhecimento que o local não tem. Olha, desta vez o governo foi tão atento. 10% de um projeto de grande dimensão, meus caros, é muito dinheiro. Ricardo, eu espero que várias dentro empresas de 6 meses, porque aqui estamos a falar de algo ambíguo, né? Já foi aprovado, isso não é ambíguo. Em outubro vai ser iniciado o projeto. Dentro de 6 meses, provavelmente outubro, até junho, agosto, voltemos, no mesmo mês, já vai ser um ano, agora estamos em agosto, até no mais ou menos junho, voltemos para aqui, para a MBC, para discutirmos mais ou menos esta questão. Para perceber, para o Machava perceber do que estava a defender. Não estou a defender a implementação. Olha, conhece a fronteira Zimbábue, África do Sul? Não. Chamada Baby Bridge. Já ouvi falar. Aquela fronteira, aquela região, era um mato. Fez uma autêntica autoestrada. Por isso que estou a dizer. Construiu-se uma fronteira com serviços de ponta de primeiro mundo. Hoje, naquela região de Baby Bridge, há uma cidade. Veja, quer dizer, a fronteira gerou uma cidade, Baby Bridge, uma cidade super moderna. Machipanda, posso te garantir uma coisa. Depois daquele empreendimento, Machipanda não será a mesma coisa. Existe exemplo concreto. Baby Bridge, eu uso aquela via, Baby Bridge, era uma zona rural. Hoje, Baby Bridge está tão desenvolvido com empreendimentos, posso lhe assegurar que Baby Bridge está ao nível da cidade de Bató, aqueles condomínio por todo o canto. Armazéns. Estamos a dizer que temos um futuro melhor. É muito importante que tudo de logística, porque isso vai captar não só aquela fronteira, vão começar a surgir outras empresas ligadas à logística, outros tipos de serviços. Eu acho que o Machava está a fazer uma boa política e está a fazer muito bem feita. Eu acho que está a fazer uma boa política, mas bem feita. Mas tu tem que ter muita atenção. Está em defesa de algum partido, de algum governo? É analista, porém sabemos que, analisando de forma como está a fazer, sabemos para onde é que vai ser a inclinação. Mas é uma política de aplaudir. Se eu estiver a ouvir, eu hei de aplaudir, porque
está a fazer até o papel de porta-voz do governo. Está muito bem, não. porque tudo que está a dizer o Machado, provavelmente os moçambicanos não sabem. Olha, a ciência social, felizmente, a ciência social vamos nos por dá um partes. conjunto de instrumentos Vamos por para partes. fazermos uma reflexão sobre Exato. diferentes Estava a fenómenos. explicar. Qual é a confiança que tem o Fernando Machado É com importante, relação neste Que projeto? convicção é que Porque os moçambicanos já choraram bastante em vários projetos que iniciaram, mas que não têm desfecho, que as comunidades não se têm beneficiado. Muito simples. Eu, por acaso, investiguei sobre a empresa que ganhou o concurso. Se tinha alguma experiência ou não. Eu percebi que aquela empresa esteve envolvida na construção do mesmo estilo de empreendimento em Filipinas. E naquela região onde o empreendimento foi erguido, houve uma verdadeira revolução. Quer dizer, não estamos a falar de uma entidade, de uma empresa, não é, que aparece ou que quer vir tentar sorte. É uma empresa com um grande gabarito, com uma experiência internacional. Aliás, para o governo aceitar aquela empresa, há um conjunto de requisitos que foram tidos em contas. Para além da sua capacidade de, não é, mobilizar recursos e desenvolver o empreendimento, é o know-how que se tem. Agora, como é que eu posso duvidar? Me explica lá, como que eu Estamos a duvidar duvido não estou a duvidar uma da empresa estou a duvidar da que, empresa. do ponto de vista Mas, prático, já atenção, nos mas, provou, ok? Atenção, e naquele mas, lugar já existem dados. Depois atenção. Eu fiz uma leitura sobre Eu não estou a de grande duvidar. dimensão, com A as empresa, mesmas características Machado. no mundo. Fui perceber que Caríssimo a Machado. fronteira A dos empresa- Estados Unidos é DPOT, não é? Parceria Exato. público-privado nesta modalidade. Vou ver o próximo, porque se eu estivesse aqui a dizer, olha, Canadá, Estados Unidos, as pessoas dizem, isso é Moçambique. Fui pegar a fronteira mais próxima aos moçambicanos, que os moçambicanos conhecem, Bay Bridge. Exato, mas fala, deixa o do Clésio também reagir A com minha questão relação. aqui não é sobre a empresa, ou a hegemonia da empresa. É mesmo pela experiência que nós, os moçambicanos, temos nesta questão de gestão de projetos. Que, como disse, é a primeira vez de um grande, mas os médios e os pequenos projetos pouco beneficiam para os moçambicanos. Pouco mesmo, porque estamos até agora a passar bocados com falta de questões básicas, principalmente o que o Machado disse, 800 mil empregos. Temos em Cabo Delgado, que está numa situação extremamente terrível. Temos Tete, uma situação extremamente terrível. Hoje assistimos à província da Zambésia, que tem lá recursos de bom aproveitamento, também temos uma situação extremamente terrível. Temos Gaza, aqui perto, areias pesadas, que também podem beneficiar alguma população, temos também situação terrível. Até que ponto os moçambicanos podem acreditar na boa e transparente gestão deste grande projeto por parte do governo? Porque aqui está o problema. Deixa responder. Aqui está o problema. Agora que quem devia fazer a pergunta, como Não, disse, eu estou a trazer uma reflexão. Mas né? eu estou vou a responder. comentar. Estou a trazer Agora um comentário. responder. Que tipo de perspectiva, vamos lá, aceitável, que os moçambicanos podem ter depois desta questão Permita que toda? eu responda. Permita que eu responda. Antes de ver 10 perguntas, depois vou me perder. Permita que eu responda essa questão. Olha, meu caro, eu ultimamente tenho estado muito interessado, né, por conta até da minha área de formação, tenho estado muito interessado em refletir sobre políticas governamentais. Temos? Eu tenho estado muito interessado em analisar política governamental. Em ciência política ou políticas públicas, há aquilo que se chama de ciclo de política pública. Quando há uma política, okay, uma determinada política, uma política de transporte, política, por exemplo, esta aqui que vamos implementar, existe aquilo que se chama de ciclo. A primeira fase de um ciclo de qualquer política é identificação de problema. Identificar o problema não é assim uma coisa muito simples. Depois de identificar o problema, você tem que criar árvore de problema e ver quais são as variáveis que respondem a esse problema. O que eu tenho estado a verificar, a experiência moçambicana, é que, principalmente nos partidos de oposição, os partidos de oposição estão-se a transformar num grande expert de identificação de problema, mas não são capazes de, quando apresentam um problema, okay, dizer, olha, nós identificamos o problema X, não estamos a liderar, mas se estivéssemos a liderar, a solução seria essa. Apontar o problema
Todo mundo aponta problema. Deixa-me só dar um exemplo de uma Todo solução. mundo aponta problema. Deixa-me dar um exemplo. A diferença em Portugal e Inglaterra é que os outros dizem assim, tu não estás em condições de governar porque o modelo que estás a apresentar, falha aqui, eu apresento este. Deixa o Clésio clarificar. Neste momento, estamos com um problema de combustível que a gente não sabe. Espera. Não sai do assunto. Propomos ao governo, Sim. a conferência de imprensa, por acaso eu que fiz, Sim. e sugerimos que, ao invés de financiar os transportadores que não receberam dinheiro, tem que estar claro. Feita Machipanda, não saia do assunto. Não, estava a dizer solução. Ele pediu, não pediu que... Não. Proposta dos partidos que não conseguem... Sim, então, nós estamos a trazer soluções que não foram aceitas. Por que não foram implementadas? Dissemos, estamos a pedir até agora, sugerimos a descida do IVA para 12% por causa da situação da cesta básica dos moçambicanos. Não foi a questão do Machipanda? Se estamos a trazer soluções, a Machipanda é uma situação... Essa é uma estratégia muito grande. Não. Quando se esgota, quando não temos argumento, que a gente faz? A gente sai do contexto, começamos a ir para cá, eu estou a refletir aqui. Problema transfronteiriço. E os partidos não têm solução. Quais são as soluções que o partido político se oferece para a questão do projeto de grande dimensão emancipando? Não tem. Sai, foge, porque quer ir na zona de conforto. Sai, vai para cá, delegado, depois vai para lá. Olha, nós não estávamos... o que oferece... Nós temos que estudar este projeto, porque não temos conhecimento, sim, mas temos que estudar que vantagens que o povo tem. Estava a falar... Eu gostaria de apreciar 2 pontos, dizer, olha, há problema de transparência. Tudo bem, identificou um problema. Primeiro, trazer transparente o próprio negócio. Como é que se faz essa transparência? Através dos órgãos de comunicação social e muito bem falar com a população que vai ser beneficiada deste assunto. Olha, eles sabem deste assunto. Lamento lhe dizer, eu sei que fez, por acaso estivemos juntos na Escola Superior de Jornalismo. Fico muito... sabe muito bem, está a omitir. O tempo já não nos dá tempo. Vou ter as últimas considerações aqui no programa Comissão Política nesta noite de quinta-feira. Por favor, Fernando Machado. Bem, eu quero aproveitar para parabenizar o governo, porque de facto Moçambique precisa capitalizar projetos de grande dimensão. Moçambique tem que ser atrativo para projetos daquele nível, porque de facto, se estamos aqui a falar de emprego, dificuldade de emprego, é preciso que o Moçambique se conecte com a economia global através de atração de projetos desse nível. Então está de parabéns e o projeto de facto vai trazer um impacto substancial na zona de Machipanda, província de Manica. Já avançava aqui mais de 800 mil empregos indiretos e seguramente que Machipanda nunca mais voltará a ser a mesma coisa. Tanto que os empresários, pelas informações que se tem, os empresários estão muito satisfeitos, não vem a hora de se engajar nesses projetos, porque 10% de um projeto de grande dimensão faz toda a diferença. Nós queremos aqui também capitalizar o setor privado e uma das formas de capitalizar o setor privado é através desses mecanismos. Muito bem, estamos no fecho do Clésio Chico e lhe questiono, mesmo para finalizar, tendo em conta que há alguns projetos que falharam no passado, foram implementados até pelo governo, tal é o caso de recursos, gestão de recursos naturais, grandes projetos, antes como podemos confiar neste projeto? Pronto, primeiro as infraestruturas estratégicas devem servir aos moçambicanos, não é? E é disto que exigimos ao governo que se torne público primeiro o contrato, como eu disse que existe, que traga-se esta transparência ao publicar o nível de transparência por parte desta negociação. Para terminar, é preciso perceber que os moçambicanos já não confiam nas instituições públicas, principalmente ao governo, porque já faz tempo que há muitas coisas que aconteceram neste país e que não chegou para os moçambicanos. Os moçambicanos reclamam hoje de emprego, como disse o Fernando Machado aqui, 800 mil empregos, está a cantar aqui 800 mil empregos. Falta de emprego em Moçambique, questões básicas como saúde, educação, situação alimentar dos moçambicanos. A pergunta que eu faço tanto ao Machado como ao governo, até que ponto
estes grandes, médios projetos servem de facto, de verdade, para os moçambicanos. E, ao falhar, quem irá responder por isto? O fecho da Comissão Política nesta noite de quinta-feira, onde estivemos a analisar acerca da aprovação do Governo do posto fronteiriço de Machipanda, que será entregue ao consórcio chinês por cerca de 25 anos, um projeto orçado em 30 milhões de dólares. Portanto, Comissão Política volta na próxima segunda-feira, à mesma hora, no mesmo lugar. Continuação de uma ótima noite e fique ligado à restante programação da MBC TV. Boa noite.